Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Daniela e vamos para mais uma aula. A nossa aula hoje será de História, um assunto que todo mundo gosta, uma matéria que eu acredito que muitas pessoas gostam, porque acabam descobrindo os acontecimentos que aconteceram muito antes até da gente ter nascido, tá bom? Então é sempre bom a gente conhecer um pouco da história do nosso país, a história do Brasil, a história do mundo. Né? Como vocês já sabem, sempre num lugarzinho calmo, tranquilo, arejado, silencioso. Peguem o material de vocês, o lápis, borracha ou o caderno, porque sempre no final do vídeo tem uma atividade extra para vocês fazerem, para ver se vocês realmente prestaram atenção nas aulas, para que vocês possam responder sem dificuldade. E como hoje nossa aula será de História, então vocês podem pegar o livro de História também para acompanhar a aula. Nós vamos falar da vida dos africanos na colônia. Então, os africanos, eles chegaram ao Brasil e desembarcaram nos portos do Recife de Salvador e eram comercializados nos mercados dessa cidade. Quer dizer que eles chegavam aqui em embarcações e eram vendidos, eram comercializados como mercadorias, para que eles pudessem servir como mão de obra, né, para os donos, para os fazendeiros donos de engenho. Os africanos que vinham para cá, para o Brasil, vieram de Angola, Moçambique, do Congo e da Costa do Marfim. Quer dizer que eles chegavam aqui em embarcações precárias, porque eles chegavam em lugares muito tumultuados, um por cima dos outros. Então, eles eram comercializados, eles eram como mercadoria para essas pessoas, porque eles eram trocados, né, por outras mercadorias que tinham muito menos valor do que a vida deles, porque a vida da gente, a vida do ser humano, ela não tem assim a medida do valor, né? Ela é tão alta, tão grande, que ela não podemos dizer que vale X ou que vale Y. É uma coisa que não tem medida o valor da vida da gente. Os escravos que vinham para cá, eles não iam morar em casa nem em apartamento. Eles viviam todos alojados em lugares apertados, tumultuados, com muitos africanos juntos e misturados. E esses lugares eram conhecidos como senzalas, né? Um barracão, um quarto grande, mas ali era onde eles eram colocados, onde eles eram jogados e muitas vezes maltratados, açoitados, faltava água, faltava alimento, porque o que os senhores de engenho queriam realmente era a mão de obra deles. Então não estavam preocupados se eles estavam alimentados, se eles estavam com sede, se eles estavam bem alojados. Só queria saber se eles tinham condições de trabalhar dia e noite para poder trazer o lucro para eles. E no Brasil havia 3 tipos de escravos. Tinha os escravos boçais, os ladinos e os crioulos. E aí nós vamos ver o conceito, a diferença de cada um deles. No caso, os boçais eram os negros que vinham da África, que não conheciam a língua portuguesa. Então, como eles não entendiam, não conheciam a língua portuguesa, por conta disso, eles eram muito mais maltratados, porque eles não sabiam obedecer às regras, obedecer os comandos, obedecer aquilo que os senhores estavam pedindo, porque ele não entendia o que o outro estava falando. E por conta disso, eles eram maltratados, porque não conseguia cumprir com aquilo que estava sendo mandado. Tinha os ladinos, que eram negros, que já haviam entrado em contato com a língua portuguesa. Quer dizer, que eram aqueles que já entendiam as ordens que eram dadas. Então, eles já não eram tão maltratados que nem os boçais, porque os boçais eles não entendiam a linguagem portuguesa. Já os ladinos já conseguiam cumprir ali com as ordens, porque já entendiam o que o outro estava falando. E os crioulos, que eram pessoas nascidas no Brasil, de mães escravas, e por isso também eram consideradas escravas.
Quer dizer que entre esses três, os boçais que não entendiam a linguagem portuguesa, os ladinos que entendiam a língua portuguesa e os crioulos, que eram pessoas que já eram nascidas no Brasil de mães escravas. Se eles eram filhos de mães escravas, então por conta disso eles também eram considerados escravos. Os europeus trouxeram os negros africanos para viabilizar a exploração do Brasil. Para quê, gente? Para trabalhar, para gerar riqueza para eles, né? Porque o que eles queriam era riqueza através das terras brasileiras. Então, eles trouxeram os escravos para isso, para trabalhar para eles, para descobrir as riquezas, para explorar as riquezas, para que eles pudessem ficar cada vez com um lucro maior. Aí aqui, né, nós temos também algumas influências que vieram, né, dos europeus que trouxeram para cá, os negros africanos trouxeram para cá. A famosa capoeira, que tenho certeza que todos vocês conhecem, também foi uma influência dos negros africanos, né? Eles vieram para cá, mas trouxeram cultura, trouxeram herança, trouxeram influência para o povo. E aqui nós temos algumas atividades para vocês responderem. Atividade que vocês podem responder baseada no vídeo, ou então lendo o livro de vocês, para que vocês possam tirar qualquer dúvida. E aí, como os escravos eram tratados, né? Vocês devem imaginar como eles eram tratados. Como se chamava a casa onde os escravos viviam? E aí a tia falou também nesse instante. Quando os escravos chegaram no Brasil, onde eles desembarcaram? E aí eu falei o nome desses dois lugares onde eles desembarcaram, tá certo? Faça uma atividadezinha do vídeo. Quando terminar a atividade do vídeo, faça uma atividade do livro de vocês de história. Livro de vocês de história, página 210 a 216. Terminar a atividade do vídeo, terminar a atividade do livro, vai fazer matemática, ou vai fazer, desculpa, atividade de reforço, página 159. Atividade de reforço, página 109. Não esqueçam de fazer as tarefinhas, porque vocês fazendo as tarefas, vocês vão aprender muito mais e aprimorar mais ainda o conhecimento de vocês. Qualquer dúvida, volta o vídeo, acessa lá o site da escola, www.escolapequenospassos.com.br, ou acessa a nossa agenda eletrônica, que tem tudo lá também explicadinho para vocês. Um grande beijo da tia Daniele e até a próxima aula.